falei meu nome? Ok. Então, eu vou aqui pelos participantes. De Alisson é o próximo que aparece aqui para mim. Pode se apresentar. Boa noite a todas e todos. Eu sou de Alisson. Microfonia não, né? Tá dando um ecozinho. Bem baixinho. Acho que vai dar eco, né? Talvez fechar lá só. Eu tô falando de onde, meu Deus? Pronto. Ok? Pronto? Tem eco? Pronto, não tá dando. Ah, tá. Não. Então vamos lá. Então boa noite a todos e todas. Sou de Alisson. Eu sou da cidade de Ilhota, presidente interino do Partido dos Trabalhadores aqui no município. Eu sou uma pessoa estatura de 1,78 m, olhos claros, uso óculos. Ao meu fundo tem uma bandeira vermelha, uma estrela branca do PT. Estou usando um fone de ouvido de cordão branco. É isso? Estou com um blazer e por baixo uma camisa de lã preta com listras vermelhas. E é isso, devolvo a palavra. Que bom, obrigada, Jalisson. Isso mesmo, vamos treinar. A Cleusa chegou agora, a gente está fazendo a nossa apresentação audiovisual, né? Para a gente treinar, né? Permitir acessibilidade a todas, todos e todes. Então, aqui, a Cleusa aparece... A Beatriz. Beatriz, se apresente para nós, depois é a Cleusa que aparece aqui para mim nos participantes para se apresentar. O áudio está fechado. Agora deu, né? Boa noite. Eu sou Beatriz, moro em São José, sou mulher, branca, tenho os cabelos encaracolados, eles são castanhos, estou vestindo um casaco verde claro e ao meu fundo tem uma parede cinza com preto. E uso óculos. Bem-vinda, Beatriz. Obrigada. Obrigada. Cleusa, se apresente para nós. Olá, boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês, todas e todos, e todes também. Eu sou a Cleusa Caldeira, sou pastora, sou teóloga. Aqui eu estou vestindo um casaco de lã rosa pink. Estou de óculos também, uso óculos. O que mais que eu posso dizer? E estou com um brinco grande. O seu fundo, como está o seu fundo aí? O meu fundo, um pouco bagunçado. O meu fundo tem uns livros ali, atrás tem também acho que é uma cruz, vou pôr mais aqui para aparecer mais. Eu acho que é isso, tem uns livros e tem uma cruz, e uma parede branca, né? Numa parede branca. Eu acho que é isso. Obrigada. O Josias disse que a câmera está ruim. Pode se apresentar, Josias, falando? Vamos tentar. Vocês estão conseguindo me ouvir? Então tá bom. A internet está muito ruim, eu ligo a câmera, cai. Mas eu sou Josias, sou de Jardim Alegre, estado do Paraná. Estamos acompanhando aí os companheiros do NEPT. E eu acho que é isso. Atualmente eu só estou filiado. Já fui presidente do partido, já fiz parte do diretório estadual.
fui candidato a prefeito na passada aqui, fiz 13% dos votos, mas atualmente não estou assim, militando em nenhuma área diretiva ou do partido. Estou descansando um pouco. Acredito que é isso. Obrigada, Josias. Walter? Bom, eu sou o Walter, sou de Curitiba, sou pastor e advogado. Eu tenho a pele branca, os olhos azuis, ainda que não apareça por causa da luminosidade. Os cabelos são bastante arrepiados. Estou vestindo um casaco bege, marrom, não sei bem certo qual é a cor do casaco, e uma blusa preta por baixo, porque aqui está muito frio, bastante frio. E o meu fundo é um telhado de PVC na cor branca. Obrigada, Walter. Bem, a Cleusa não disse, mas é filiada ao PT e uma das fundadoras do NEPT Paraná, junto com a saudosa Antônia, verdade. Então, gente, nós, nesse instante, nós vamos começar no ao vivo. Então, se você tiver alguma dificuldade em relação à câmera, você pode fechá-la, não tem problema. E aí a gente vai passar para, como é que se diz? Para as redes sociais. E aí nós vamos dar início ao nosso momento. Esse momento que antecedeu aquele momento de casa, do nosso encontro, né, de nos apresentar. E aí a gente vai passar, então, para nossa fala propriamente dita, nosso debate, nosso bate-papo bem gostoso. Ok, Alisson? Quando tiver ok, você me fala. Seu áudio está fechado, ok? Deu uma travadinha. Ok. Então, para vocês que estão nos assistindo, a gente não sabe se vai ser hoje, agora, boa noite, se vai ser amanhã, de manhã, bom dia, ou se vai ser de tarde, boa tarde. A todas, todos, todes e todos. Nós vamos dar início a nosso encontro, nosso bate-papo do NEPT Santa Catarina e do NEPT Florianópolis. Santa Catarina e Paraná. Falei 2 vezes Santa Catarina. Eu sou Michele, estou coordenadora geral coletiva do Núcleo de Evangélicas e Evangélicos do PT e também estou coordenadora do eixo de comunicação da articulação NEPT Brasil. E nesse instante a gente tem a honra, né, de receber aqui, dentre os outros participantes, as nossas convidadas, que é a Cleusa Caldeira, reverenda Cleusa Caldeira, e a nossa vereadora Marlina Oliveira. Eu vou dar 1 minuto para cada uma delas se apresentarem para nós. Então, Cleusa, por favor, se apresente para nós. Boa noite a todas e todos. É uma alegria estar aqui de volta ao NEPT depois de um tempo fora. Muito obrigada, Michele, pelo convite, a todas que estão conosco. Marlina, né? É um prazer estar aqui com você, é uma honra partilhar esse espaço, ocupar esse espaço com você. É um ato político também, estarmos aqui nesse dia, né, neste espaço do PT e do NEPT. Meu nome é Cleusa Caldeira, como foi falado, eu sou pastora. Primeiro eu sou pastora, agora estou assumindo isso de novo. Eu sou pastora e eu sou também teóloga, né? Atuo mais agora na vida acadêmica. E também posso dizer que sou militante, né, pelos direitos humanos e, de um modo muito especial, pelos direitos da população, da comunidade negra, né, da população negra do nosso país. Então, eu creio que é isso. Estou muito feliz de estar aqui hoje, muito feliz mesmo. Muito obrigada.
Obrigada, Cleusa. Marlina, por favor, se apresente para nós. Olá, boa noite a todos, todas e todos. Boa noite, Michele e todos os representantes do NEPT, Santa Catarina e Paraná. Boa noite, Cleusa, e as pessoas que também nos acompanham aqui pela rede social. Eu sou uma mulher negra, uso um lenço no pescoço, óculos, tenho tranças no cabelo e ao meu fundo tenho uma estante com livros, quadros, um vaso, um tecido que significa, que se chama capulana, que representa os tecidos das mulheres africanas. É um prazer estar aqui e dialogar sobre pautas tão relevantes e de extrema importância neste contexto social que nos localizamos na atualidade. Obrigada, Marlina. Então, o nosso encontro tem o tema Mulheres Negras discutem racismo, um problema estrutural, imoral e civilizatório a ser enfrentado por todos. Então, para a gente começar, nós vamos fazer um bate-papo livre, mas eu penso que serão 3 blocos, né? O primeiro bloco, eu vou fazer a mesma pergunta para as duas, e cada uma, né, vai dar o seu olhar aí, riquíssimo, para a gente poder se deliciar, aprender nesse diálogo que a gente vai fazer. E aí, quando tiver dando o período de 10 minutos, eu vou mostrar esse cachorrinho aqui, só para avisar que vocês têm 1 minutinho, tá? Então, eu gostaria de saber, Marlina, o que você queria falar para nós, que você entende, se fosse dizer assim, olha, é a última vez que eu vou falar isso, porque eu estou bastante exausta de ter que dizer a respeito do meu lugar, do meu sofrimento, do ser mulher negra e vereadora. Enfim, eu quero o seu depoimento com essa ênfase. Olha, por favor, que eu não precise mais dizer sobre isso. Que esse é o nosso alvo, né? O alvo nosso é atingir o quê? Isso, não ter que ficar tendo que sempre ter esse desgaste de explicar, né? É o que a gente quer atingir. A gente quer atingir a normalidade, que infelizmente ainda está muito longe, mas a gente quer atingir. Então, o seu depoimento, 10 minutos, eu te aviso quando estiver acabando. Bom, Michele, você faz uma pergunta, você faz uma provocação, e eu inicio te ouvindo e respirando profundamente. Eu não sei se você conseguiu captar, mas enquanto você fazia sua pergunta, eu respirei profundamente, porque se tem algo que eu gostaria de frisar, se hoje fosse a última vez que eu falasse sobre isso, é que o racismo que estrutura as relações, as instituições e toda a sociedade brasileira é cansativo, nocivo e adoece as pessoas. E aí, quando a gente fala do quanto é cansativo, do quanto é difícil, e às vezes exige da gente um esforço gigante, a gente vai percebendo que seria tão importante se neste contexto, com a evolução da sociedade, com a evolução dos direitos das pessoas, nós já estivéssemos num nível de consciência social em que as pessoas brancas reconhecessem o seu lugar de privilégio e que já estivessem mais educadas para pensar em uma sociedade em que todas, todos e todes tivessem igualdade para vivenciar. Vivenciar o quê? Vivenciar o bem viver,
vivenciar os direitos, vivenciar as oportunidades, vivenciar os direitos. E aí, eu falaria com urgência. É importante que se reconheça, que se assuma e que se traduza isso em prática. Prática. Há uma urgência social em se romper com aquilo que é discurso, que fica no campo do discurso, e que se realizem práticas antirracistas, que tome a perspectiva de um fazer antirracista. E um fazer antirracista anuncia que a responsabilidade de cada elemento, quando eu falo elemento, eu falo de segmento social, revisar, repensar a sociedade a partir desta perspectiva. E aí, Michele, quando nós reivindicamos que o racismo cansa, que não é mais possível, e quando a gente traz para uma perspectiva prática, qual seria o primeiro passo? De uma forma urgente. Entenda, compreenda, informe-se para que você consiga reconhecer a existência dessa opressão social. Bom, essa opressão social, como eu falei no começo, ela se traduz ela está presente em todos os segmentos sociais da sociedade brasileira. Ela está presente na escola, ela está presente nas relações interpessoais, ela está presente nos movimentos sociais, ela está presente nos partidos, ela está presente nas igrejas, ela está presente nas instituições como o hospital, por exemplo. Sério, Marlina, ela está presente em instituições como o hospital? Sim, vou trazer um dado, por exemplo. As mulheres negras são aquelas que mais sofrem violência obstétrica, por exemplo. Ah, é? Como que a mulher negra sofre violência obstétrica? Existe no imaginário racista da sociedade brasileira que a mulher negra é forte, que a mulher negra aguenta a dor, que a mulher negra consegue. E aí esse imaginário racista, por exemplo, faz com que na hora de se optar se dá ou não anestesia para a mulher negra no parto, muitas vezes a mulher negra não recebe esse direito por causa desse imaginário racista. E aí o número de morte, por exemplo, das mulheres negras é assustador. Então, nesse processo de urgência, e que eu falaria por uma última vez, eu diria o seguinte, nós estamos muito, nós evoluímos tanto em alguns pontos, né? A gente tem hoje um conjunto, por exemplo, de legislação, a gente produziu, enquanto sociedade, de certo modo, um conjunto de suporte, inclusive que criminalizam o racismo. Mas há uma distância tão grande, tão gigante, entre o combate e as práticas cotidianas. E aí, quando a gente fala em prática cotidiana, e quando a gente reivindica assim, com urgência, entenda e compreenda o que é o racismo, é que a gente precisa falar que quando a gente diz assim, que é estruturante da sociedade, que o racismo estrutura a sociedade e as relações, é de que racismo não é somente aquilo que, historicamente, a gente construiu na nossa imaginação de que é o xingamento, por exemplo, a injúria, porque muitas pessoas confundem injúria racial com racismo estrutural, por exemplo. E esse exemplo que eu dei, por exemplo, de prática, né, do exemplo da mulher negra,
e a ausência de anestesia e a violência obstétrica, por exemplo, é uma prova do racismo estrutural. Ninguém nega o atendimento a uma mulher negra no hospital, por exemplo, né? Até onde a gente tem notícia nesse momento, né? Ninguém abertamente lhe nega o atendimento. Agora, as formas como este atendimento acontece é orientado pelo racismo. Então, nós compreendermos, né, este movimento é extremamente importante. E aí, para encaminhar essa pergunta que você faz, Michele, eu diria o seguinte: o que eu falaria também por uma última vez é: pessoas brancas, escutem o que as pessoas negras têm a dizer sobre racismo. Escutem a produção das pessoas negras, né? O que as pessoas negras anunciam, por exemplo, quando falam desse lugar, porque nós vivemos cotidianamente, né, o ser negro, o corpo negro neste país. Então, eu falo isso, Michele, porque o fato de eu ter me tornado vereadora eleita num município como Brusque, no Vale Europeu, olha o nome, Vale Europeu de Santa Catarina, por exemplo, toda vez que eu pauto negritude neste município, as pessoas indagam: por que é que você está falando sobre isso? Não precisa falar sobre isso. Vocês, negros, ficam falando sobre isso, e isso faz com que o racismo aumente muito mais. Ora, então, se eu pudesse falar por uma última vez, assumam que existe racismo, assumam o privilégio de ser branco nesta sociedade, façam isso de uma maneira prática, e esta maneira prática pode ser traduzida em escutando, ouvindo o que as pessoas negras têm a dizer. Disciplinada, hein? Foi certinho. Cleusa, pela última vez, Cleusa, o que você diria desse lugar que você que você está, que você ocupa? E a Cleusa tem uma peculiaridade, porque as organizações religiosas têm, como toda a sociedade, uma estrutura machista também, além de racista, mas toda a sociedade tem, mas é que a igreja faz de conta que não tem, né? Então, a Cleusa vai poder dar esse olhar aí das organizações religiosas junto. Que delícia ouvir a Marlina, e é muito inspirador, e eu quero dizer assim, pela última vez, né, se eu fosse falar, eu diria, pensando, Sojourner Truth que disse, né, porventura eu não sou mulher, não sou eu uma mulher, e eu acho que esse racismo estrutural que a Marlina bem descreveu e que perpassa as instituições religiosas e de uma maneira muito, muito forte dentro das instituições protestantes, cristãs, eu diria, partindo desse lugar nosso da teologia, de pastora negra, né, numa instituição branca, europeizada, eurocêntrica, eu diria, escutem o que a Marlina falou, e a prática, né, seria a nossa prática, seria quais são os instrumentais que nós temos nas religiões, sobretudo no cristianismo, para levar o povo a uma conscientização da mensagem de Jesus de Nazaré. Este é o caminho. Então, como que nós podemos conscientizar o povo branco de seus privilégios e, ao mesmo tempo, conscientizar a comunidade negra, que está subalternizada, invisibilizada também dentro das igrejas? Quais são as ferramentas que nós temos? A principal ferramenta que nós temos é a Bíblia. Então, a Bíblia foi usada para subalternizar, e até hoje ela é instrumentalizada
para manter a população pobre, as mulheres negras, numa condição de subalterna, invisibilizadas. O caminho é a gente recuperar a mensagem libertadora da Bíblia e anunciar ela de uma forma que possa, então, produzir uma mudança, uma mudança de mente. Mas o cristianismo não é só uma mudança de mente, né? É uma mudança também de comportamento, uma mudança ética. Então, qual que é a proposta que nós teríamos para dizer para a igreja? É a teologia negra, é o lugar que nós estamos ocupando, porque assim, nós precisamos enegrecer essa narrativa bíblica, esse discurso, devolver a Bíblia para o seu lugar originário, que é a África, por exemplo. Poucas pessoas sabem que a história do cristianismo começa em África, né? A sua matriz é africana. Então, algumas pessoas ainda escutam isso e falam, é heresia, né? A gente vai anunciar Jesus negro, aí as pessoas dizem, isso não existe, porque as mentalidades estão de uma maneira tão cauterizadas, cristalizadas numa experiência particular europeia, e que esquecem, por exemplo, de que o Egito é negro, é um país da África, onde o povo ficou por mais de 300 anos. Esquecem de experiência, de contar no púlpito. E eu estava pensando para essa live, por exemplo, e me veio à mente perguntar quantas vezes nós escutamos um pastor, ou até mesmo uma pastora, pregar sobre as mulheres africanas da Bíblia, sobre os povos africanos da Bíblia, sobre a história da África que está na Bíblia. Por exemplo, me lembro, né, nesse Dia das Mulheres, nesse mês das Mulheres Negras, de Sifra e Puá, as parteiras do Egito, que salvaram Moisés daquela opressão política de Faraó, que estava matando o povo, e aquelas mulheres tiveram uma coragem tão grande de dizer não àquela política de morte, e salvaram Moisés. Eu quero crer que elas não salvaram só Moisés. É muita pretensão nossa achar que aquelas mulheres salvaram só uma criança. A Bíblia está dizendo de Moisés, porque é importante a figura de Moisés, mas eu creio que aquelas mulheres eram mulheres africanas, negras, subversivas, que salvaram inúmeras crianças da morte, da política de morte. Então, quantas vezes nós pregamos sobre mulheres negras que fazem parte da nossa ancestralidade, que fazem parte da tradição da fé judaico-cristã? Então, eu perguntaria, acaso não somos nós cristãs também, inspiradas em Sojourner Truth? Não somos nós também cristãs? Nosso cotidiano não merece ser também objeto de reflexão teológica na igreja? As nossas dores, as nossas alegrias, porque também, né, Marlina, muita gente pensa que ser negra é só sofrimento, né? Então, assim, é resistência, mas é existência também, é criatividade, né? É luta, mas é também uma maneira assim de enfrentar essa luta no nosso modo, do nosso jeito. Mas nossas vidas, nossas lutas, por exemplo, tanto o genocídio da população negra, né, dos jovens negros, tantos crimes que acontecem que são bárbaros, ligados à população negra, não viram tema de pregação, não viram objeto de reflexão na igreja. Então, é como se a vida negra realmente não importasse. E eu acho que começamos, se eu pudesse dizer para a igreja hoje, né, para a igreja evangélica, para você, pastor que está conosco, pastora, você, diácono, diaconisa, evangelista, comece a buscar essas fontes, essas raízes bíblicas, para desmascarar essa teologia patriarcal, eurocêntrica, que trabalha, ela também é uma teologia, ela tem uma função política, essa teologia, né, de legitimar a invisibilização e também o aniquilamento da população negra. Agora, quando nós começamos a olhar e imaginar que a história da salvação passa pela África, não dá para pensar a história da salvação sem voltar para a África. A África é o berço da humanidade, mas por algum momento foi nos tirado esses dados históricos. Então, eu penso que nós precisamos voltar para a Bíblia,
mas com esse olhar não eurocêntrico, né? Voltar com um olhar assim humanizador. E aí chamar os brancos a esse arrependimento, né? desse seu privilégio, porque você está na igreja, no culto, você não se toca, por exemplo, nas igrejas protestantes tradicionais, não percebe que não tem negro lá dentro, que não tem negra, que não tem pastora negra, que não tem diácono negro. O negro, às vezes, é a zeladora, é o zelador da igreja. E aí achar que isso é natural, quando a mensagem de Jesus é uma comunidade composta dos diferentes, de pessoas múltiplas, mas dentro das igrejas só tem brancos. Onde estão os negros, os cristãos negros, as mulheres negras? Estão no pentecostalismo, é fato, né? Mas por que nas igrejas históricas não temos negros? Por que as referências simbólicas são todas eurocêntricas? Não tem um atabaque, não tem uma arte africana, não tem nada, não tem um ritmo. Então, assim, começar a mudar isso, eu acho que é um começo, né, da igreja, começar a se sensibilizar, porque a religião ela tem um papel fundamental nesse processo, né, de libertação de toda a sociedade. E o racismo, ele impede que o cristianismo, de fato, possa chegar, né? Ou seja, possa fomentar essa sociedade justa que Jesus veio anunciar, né? Direitos para todos. O reino de Deus é isso, é um reino para todas as pessoas têm que ter qualidade de vida, né? Todas as pessoas têm direito a uma vida abundante, né? Que Jesus anunciou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas essa vida em abundância não é uma realidade para a população negra. Então, como é que a gente anuncia o evangelho e nossa irmã passa necessidade, nosso irmão não tem segurança, não tem os direitos básicos assegurados? Então, a igreja, se ela quer, de fato, né, levar à frente o evangelho de Jesus, ela precisa começar a ler a Bíblia diferente, mas que essa leitura não fique só num papel, né, numa coisa assim sem sentido, mas que tenha um desdobramento político, né, na comunidade, que as pessoas também possam fazer com que a comunidade negra seja ouvida, seja escutada, seja atendida. Eu penso que é um pouco por aí, mas eu acho que a Bíblia para nós é fundamental, para os cristãos. É isso. Bacana. Agora, me ocorreu, né, não sei se vocês acompanharam ontem, que a Rebeca Andrade venceu, né, nas Olimpíadas a ginástica, e ela ficou com a medalha de prata. E aí eu sou muito chorona, sabe, gente? E aí eu assistindo, e aí a Dayana foi fazer um relato, gente. E aí ela começou a chorar, né? Porque ela falou assim, porque falaram que não era lugar para negro, sabe? E aí eu pensei, os meus filhos já ficam tudo me assistindo chorando, porque isso é politização também, vocês sabem, né? Na Bíblia diz que o educar é no comer, no dormir, no deitar. E aí eles já ficam tudo me olhando e eu chorando e tal, e eu pensei assim, gente, por que tem que ter tanta dor, sabe? Porque naquele momento a Dayana não conseguiu comentar, ela estava, lógico, ela estava muitíssimo feliz, mas ela não conseguiu comentar sem sentir a dor, né? A dor de uma opressão que ela é completamente descabida. Porque por que não era um lugar para negro, né? Como é que alguém se arvora em dizer para ela, como disseram, que não iam usar o banheiro que ela usava? É esse o nível da opressão que a Daiane passou, né? E aí, ela falando da Rebeca, super feliz, e a gente também super feliz, aí tem a Raíssa também, né? Que skatista e tal, e aí o nosso país é negro, né? Nosso país é negro. Então, por que raios que nós, na Olimpíada, temos que passar por essa situação de
Mas é claro, o que ficou muito enegrecido ali é a dor da injustiça que tenta em todo o tempo ser invisibilizada, né? Dessa estrutura podre que está na nossa sociedade e que a gente precisa destruir completamente, varrer, né? Repudiar. E aí eu gostaria que vocês, pegando esse gancho, que é o que a gente está acabando de passar, Marlina, só se você entender que deve, claro, mas uma coisa que te aconteceu, que você viu, sentiu essa opressão, como foi que você reagiu, como foi que se você sempre percebeu, né? Porque a minha filha, ela tem o cabelo cacheado, e como eu disse, eu me autodeclaro parda, sou adotada, e eu sei que meu pai é negro, apesar de não ter convivido com ele. E eu não percebia que a minha filha sofria um tipo de racismo, sabe? Então, eu fui encaixando as coisas na medida em que eu fui me politizando. Que era assim, nossa, o cabelo dela é cacheado. Seu marido é negro? Sabe? Tipo assim, eu estava sozinha, eu e a Amanda. Por que raios que a pessoa tem que querer saber se meu marido é negro ou não é porque o cabelo da minha filha é cacheado? Tipo assim. Aí foi que eu fui tomando, assim, ciência de que ela estava incomodada com o cabelo da minha filha. Sabe? Então, assim, não sei se fiz entender, e se você quiser se sentir à vontade para nos dar um tapa na cara mesmo, porque a gente precisa se envergonhar, corar, como diz a Bíblia, de verdade. Bom, Michele, assim, eu tenho algumas experiências ao longo da minha vida se atravessaram e fizeram eu vivenciar a experiência do racismo, que para as pessoas negras, ela provoca danos psicológicos profundos. Você crescer numa sociedade onde o tempo todo a cor da tua pele representa um grupo social que está localizado num contexto social, econômico, histórico. Traduzindo, quando eu tinha 9 anos e me deparei pela primeira vez na aula de estudos sociais com a imagem da pessoa negra no tronco, eu me senti triste, me senti com vontade de chorar e fiquei... Olha o que eu, uma criança de 9 anos, fiz. Eu folhei o livro rápido para achar aonde aquela história mudava, aonde achava. Eu queria uma outra imagem, porque eu era uma menina negra e estava lá. E olha, sabe? Então, assim, uma criança de 9 anos ter que fazer um movimento cognitivo, de fazer uma busca, é porque algo no psíquico dela estalou, mexeu muito. Eu me lembro desse atravessamento com muita nitidez, tanto é que ele brota na minha memória muitas vezes. Eu sou uma pesquisadora da infância, então muitas vezes eu lembro dessas questões e uma coisa que também me marca, porque assim, como bem disse a Cleusa, as histórias das pessoas negras são diversas. Nós somos pessoas diversas, nós temos experiências distintas. Nós não temos uma história... por exemplo, a minha avó, quando nasceu, a minha avó paterna, ela, quando nasceu, fazia apenas 23 anos que havia se promulgado a Lei Áurea no nosso país, quando a minha avó paterna nasceu. Então, a minha avó paterna teve uma experiência de ser negra. As minhas tias, filhas da minha avó, teve uma outra. Eu tive uma outra. A minha sobrinha Mimi, que tem 9 anos hoje, tem uma outra experiência de ser negra, entende? E aí, essa é uma experiência que eu gosto muito de trazer.
Porque, assim, durante toda a minha vida teve atravessamentos. Alguns que me provocavam e me mobilizavam mais, outros que me provocavam e mobilizavam menos. Com uma incidência maior ou menor, eu sempre tive que lidar. Porque o negro, nesse país, não importa o quanto de dinheiro que ele tem, ele é negro. A polícia, se tiver que parar ele, vai para ele. Quando ele estiver passando na rua, a pessoa vai... Se for homem, num determinado horário da noite, se passar por ele na rua, a pessoa vai atravessar. Você sabe? Então, assim, tem atravessamentos. Isso está dado. Mas um atravessamento importante que aconteceu comigo foi quando nasceu a minha sobrinha e eu tinha 27 anos, né? Então, há quase 10 anos atrás, quando nasceu a minha sobrinha, a Mimi nasceu, filha do meu irmão, retinta. A Mimi é uma das crianças mais retintas que eu conheço. Quando eu olhei, e ela nasceu no 8º mês de gestação. Então, quando eu vi aquele bebezinho na maternidade, lá na UTI neonatal, e ela era tão preta aos 8º mês ali, quando ela nasceu, que ela chegava a ser cor-de-rosa, de tão pretinha que ela já era. E aí, quando eu me deparei com aquela criança, eu fui tomada por um sentimento de proteção e de que eu não queria que aquela criança vivenciasse as experiências que eu vivenciei. E olha que as minhas experiências ainda foram mediadas por um pai e por uma mãe que até certo ponto lidavam, porque os recursos que hoje eu, tu, Cleusa, temos para lidar era diferente dos tempos dos nossos pais. Mas, de uma certa forma, né, eu ainda tive mediações tranquilas, porque tem crianças negras que nem mediação familiar tem, porque a família não consegue. O racismo ele é tão perverso que ele nos tira, inclusive, esse mecanismo de entender, às vezes, quando estão fazendo racismo com a gente. Entende? Então, quando eu vi a Mimi, eu pensei assim, eu quero ajudar essa pessoa a ser negra. E aí foi quando começou um processo em mim da minha consciência. Eu sempre fui uma pessoa que reconheceu a opressão do racismo. Na minha casa, a gente sempre falou disso, mas teve uma chave ali. Quando a minha sobrinha nasceu, eu me apropriei de uma forma tão profunda dessa questão que hoje eu sou uma pesquisadora de raça em infância, por exemplo, e é resultado desse movimento vivenciado na tentativa de fazer com que essa minha criança, que eu ajudo, né, na educação dela, assim como tia, a ter experiências melhores. E uma das coisas mais bonitas assim que eu vejo na Mimi é o seguinte, eu fui uma pessoa que eu tive muitas questões com o cabelo, especialmente porque eu tive uma experiência de vida, de adolescência, olha só, olha como é complexo isso. Eu tive uma experiência de ser frequentadora de igreja, por exemplo. E o cabelo era algo muito central, você ter o cabelo comprido. E o que você faz quando você é uma pessoa negra e o seu cabelo não cresce daquele jeito, daquele padrão? Então, as questões sempre foram o meu cabelo. E eu sempre me achei muito feia por causa do cabelo, olha só. Então, uma das minhas preocupações era essa questão do cabelo. E no ano passado, na pandemia em casa, eu ajudando ela a fazer uma atividade da escola, e aí ela usa trança há muito tempo, ela tem uma autonomia para decidir o que ela quer fazer do cabelo dela ou não. Ela só não pode passar química, né? Porque é um importante. Mas a mãe dela e o pai dão essa liberdade e essa autonomia. E aí ela usa muita trança, ela usa muitas coisas no cabelo. Mas no ano passado, numa atividade da escola, ela se autodesenhou e ela fez o black. E ela estava de blackinho. Aí eu falei assim, não quisesse se desenhar com as suas tranças rosas, porque ela estava usando trança cor-de-rosa. Aí ela me respondeu, não, tia, é porque o meu cabelo é o meu black. As minhas tranças são enfeites. Eu digo, meu Deus, vocês estão entendendo como o racismo, tipo assim, essa geração que está vindo,
e que a gente conseguiu dar mais suporte e pavimentar o caminho dessas crianças negras, a gente contribui para que elas tenham outras experiências consigo mesmo, de autoconfiança, para serem mais felizes. Que massa, isso. É aquele momento que a gente pensa assim, nossa, zerei a vida. Né? Que eu faço isso com a Amanda também. Assim, Amanda, teu cabelo cacheado é lindo, e aí eu compro quilos e quilos de creme para ela passar e tal, e tal. E ela sumiu, sabe? Ela sumiu, e tipo assim, ai, é lindo mesmo e tal. E aí a gente, assim, zera uma vida para ela não ter mais essa opressão, né? Porque como mulher a gente já vai ter ainda, né? Ela tem 16 anos, tem ainda um bom... Estamos no estado com índice de feminicídio altíssimo, sabe? Então, assim, eu me pelo de medo como mãe, né? Que a gente vê, assim, e estupro de vulnerável, de bebês, sabe? Então, é uma coisa medonha, né? Nós temos aqui aquela Campanholo, aquela deputada que é contra a educação sexual na escola, no estado que a gente tem estupros de bebês, né? E que as crianças sofrem violência e nem sabem que estão sofrendo, e aí a escola não pode ensinar ela a se proteger, até alguém para correr, para poder fazer a denúncia e pedir socorro. Então, assim, é uma importante história. E, Cleusa, qual foi o momento, assim, que você teve um marco para ti, que você se percebeu negra, e se você quiser dividir algo conosco que foi ruim, e bater na nossa cara que a gente está aqui para isso. Ai, ai, ai. Então, bem, eu não falei de onde eu estou, né, mas eu sou do Paraná. Eu estou aqui no interior do Paraná, estou com muito frio aqui, está muito frio. E eu sou paranaense, e aos 21 anos de idade eu saí da minha cidade do interior, 500 quilômetros, quase 600 quilômetros de Curitiba, e fui morar em Curitiba, capital, com 21 anos de idade. Até essa data, né, eu era uma criança preta, sabendo que eu era uma criança preta, né, mas sem ter consciência de que as coisas que aconteciam comigo na escola, né, sobretudo na escola, eu fui atleta, fato de nenhum garotinho da escola querer nada comigo, de ninguém querer dançar comigo nos bailes que tinham, essas coisas que mulher preta sabe bem como que é, né? Isso para mim era natural, assim, era parte do meu cotidiano, da minha vida, mas eu não sabia nominar isso, né? Porque minha família não tinha consciência, né, de negritude, até hoje não tem muito, né, e nós vivemos aqui no estado onde a população negra é muito invisibilizada ainda, e eu estava assim nessa margem, mas quando eu fiz essa travessia, né, de ir para Curitiba, coincidiu com o meu período de conversão, foi lá que eu me converti, foi em Curitiba, nessa idade já tardia, com 21 anos, que eu fiz a experiência cristã. Até então eu tinha uma experiência sincrética, né? Eu era católica, mas eu ia em várias outras religiões, e sobretudo as religiões de matriz africana aqui da minha cidade. Mas em Curitiba, numa cidade, que é a cidade, né, a República Curitibana, né? O Walter sabe bem o que é Curitiba. Mas como eu fiz a experiência da conversão, Curitiba para mim era um lugar mágico, maravilhoso, era o céu, né? Encontrei Jesus, e aí eu quero servir esse Jesus maravilhoso. Mas, né, por coisa de Deus mesmo, eu me encontrava dentro de uma igreja de tradição reformada e quase 100% branca. E eu entrava lá e eu me estranhava, viu, Marlina? Falava assim, nossa, só tem eu de negra aqui, e pobre, porque também era uma igreja de classe média alta. E eu negra, pobre, sem família,
Aí, às vezes, um ancião vinha e falava comigo assim, perguntava meu nome e meu sobrenome. Aí eu dizia Caldeira. Aí ele falava, você é parente de fulano de tal? Que tinha uns caldeiras famosos ali em Curitiba, sabe? Aí eu dizia, não, nem conhecia. Aí já esqueciam, viravam as costas, eu já não existia mais. Se eu fosse parente, talvez, né, teria alguma continuidade a conversa. Eu me sentia um lixo, assim, falava, meu Deus, eu não sou nada nessa igreja, eu não sou ninguém. E às vezes eu chorava na igreja, porque eu falava assim, quem me vê aqui? Eu era invisível, ninguém me via. E eu falava, eu sentia isso, eu era invisível. E aí eu comecei também a ver os invisíveis que entravam e saíam da igreja. Havia mais invisíveis, pessoas pobres que entravam, eu via a aflição daquelas pessoas, e eu falava, tem mais gente sofrendo. Aí eu ia para o pastor, falava, olha, fulano entra na igreja, sai, as pessoas entram e saem, ninguém vê. Só que eu também era uma invisível, ninguém me via, né? Mas isso foi nos 3 primeiros anos da minha caminhada. Uma invisível, ninguém me via, até que eu comecei a acreditar que Deus queria que eu fosse pastora, né? Então, foi aí que começou a coisa. Porque enquanto uma mulher negra, eu sempre falo, né, que enquanto uma mulher negra está nesses espaços masculinizados, eurocêntricos, mas que ela aceite ficar como subalterna, não tem problema. Eu acho que o problema, viu, Marlina, quando uma mulher negra ela quer ocupar esse espaço de poder, quando ela quer sair da subalternidade, da invisibilidade. E aí, quando eu acreditei que eu queria ser pastora, que Deus me chamava para isso, foi então que começou assim uma verdadeira saga infernal na minha vida. Eu vivi no inferno. E o inferno, eu estou pensando nesses dias, que é aquela metáfora bíblica, sabe, do fogo que queima e não se apaga, do bicho que rói dia e noite. O racismo para nós negras é isso. É uma situação, como diz Franz Fanon, é infernal. É colocar a negra e o negro numa condição infernal, não dá sossego. A gente não tem a opção de acordar e não pensar no racismo. A gente não tem assim, hoje eu não vou pensar nisso. Hoje isso não vai me afetar, porque isso atravessa a nossa experiência, dia e noite. Você está dormindo, não tem descanso. O racismo não nos dá descanso. Então, na igreja, quando eu comecei a me envolver na liderança, o primeiro fato que me aconteceu foi que eu era uma jovem, trabalhava para pagar meu aluguel, minha comida, e um dia tinha um evento no sábado à noite da juventude, e eu trabalhei o sábado inteiro, à tarde eu fui para a igreja, no começo da noite eu estava distribuindo folhetos evangelísticos na frente da nossa igreja. E cansada, e falando de Jesus, convidando para o culto, porque ia ter uma banda. Aí, no meio do culto, já tinha começado o culto, já no meio para o final, o líder da mocidade sentou do meu lado e falou, Cleusa, olha, eu quero dizer que as jovens aqui da mocidade veio me questionar o que é que você está fazendo aqui? Aquilo foi uma facada no meu coração. Aí eu sempre fui muito ingênua. Aí eles falaram, eu falei assim, mas como assim? Ele falou, porque elas olharam para você ali, elas perguntaram, o que essa mulher está fazendo aqui? O que essa menina está fazendo aqui? Aqui não é o lugar dela. Eu fiquei tão decepcionada, porque a minha intenção era a mais nobre possível. E aí ele disse para mim, mas eu te defendi porque você está evangelizando. Então, esse foi o primeiro fato na minha instituição que foi uma bofetada, que me acordou. E dali para adiante, eu comecei a perceber que eu não era bem-vinda naquele lugar. Mas, ao mesmo tempo, eu quis assumir esse lugar de pastora, fui para o seminário, e tudo na instituição era diferente, todos os olhares. Aí eu não tinha essa pauta racista ainda, antirracista, né? Eu não conhecia nada sobre racismo. Mas foi no seminário que eu descobri James Cone, né? Descobri também a questão feminista, que aí foi despertando uma consciência, aquela cegueira, né, que também cobre os olhos da pessoa negra, que não consegue discernir, tem algo errado, mas não sabe o que é. E que aí eu comecei a nominar, entender, olha, o que se passava já era racismo.
E aí foi, assim, por longos anos na minha vida, na igreja, assim, ter sempre alguém dizendo, aqui não é o seu lugar, né? Na igreja branca, assim, como que pode a gente ordenar uma mulher negra para ensinar a gente, né? Como se negras não tivessem uma experiência com Deus capaz de contribuir para a fé dos outros. Então, eu passei muito tempo assim, o meu ministério foi marcado atravessado por essa interrogativa que não é o seu lugar. O seu lugar não é aqui. Esse universo religioso, né? A religião cristã é branca, e negros não tem nada nesse lugar. Né? Ou então é pentecostal, né? Porque é isso que eles acabam querendo, que os negros sejam só pentecostais, ou então vá para as religiões de matriz africanas. Eu acho que são ótimas essas religiões de matriz africana e pentecostal para o negro, porque tem mais liberdade, mas eu acho que nós é que temos que decidir o lugar que nós queremos estar. Então foi por conta de toda essa minha história assim, de racismo dentro da igreja é que eu fui para a academia virar teóloga, né? Então, me estudar, porque eu entendi de Deus que a gente não pode deixar esse espaço, a Igreja de Jesus Cristo é maior do que essas instituições. O Evangelho, ele é libertador, ele é emancipador, e eu não poderia simplesmente sair, porque muita gente questiona, por que não saiu? Eu acho assim, não, o reino de Deus, a palavra de Deus, a igreja de Jesus Cristo é maior do que essas instituições. E permanecer e fazer diferente é uma postura também de resistência. Né? Então, foi assim um pouco isso. Foi aí que eu me descobri negra. Foi junto com a experiência cristã. Eu descobri que Jesus me amava, que Deus me amava, que o Espírito Santo habitava no meu coração, queria me redimir, queria tirar daquela condição de oprimida, uma jovem oprimida, massacrada, como a Marlina colocou, doente, assim, sem estrutura nenhuma emocional, eu era pessoa totalmente desequilibrada. Não quero dizer que hoje eu seja perfeita, mas assim, melhorei muito. Então, eu era muito desequilibrada, porque não tinha estrutura, não tinha apoio social, minha família pobre, sem instrução. E eu fui para a igreja achando que lá eu ia encontrar uma nova família, né, que me desse essa estrutura. E foi ao contrário, a igreja quase me destruiu. É triste falar isso, mas eu quero dizer, estou dizendo isso para que quem está aí nos acompanhando entenda que o racismo, mesmo que você não fale dele, mesmo que você não diga eu sou um racista, eu quero dizer, se você não está trabalhando para destruir essa estrutura racista, você é cúmplice e você está machucando as pessoas, você está, ao invés de levar as pessoas à vida, está levando à morte, porque a gente pode não morrer literalmente, mas a gente adoece, né? E então eu queria dizer isso, meu testemunho é mais nesse sentido, né? Eu superei muito, continuo nesta instituição, continuo pastora nessa instituição, continuo me identificando em partes com essa instituição, mas sempre nesse projeto assim, de resistência dentro dessa instituição, porque eu acho que é isso que nós temos que fazer nesses espaços, ser resistência. É isso. Obrigada, exatamente. A gente, né, eu também sou gramsciana, e além de seguidora de Jesus Preto de Nazaré, que o nosso dever ser é resistir. E pela nossa fé, ser luz e ser sal não precisa muito, gente. Não precisa muito. Um pouco de sal já dá conta e um pouco de luz já expulsa as trevas. E eu vou muito pelo contrário, porque como eu sou adotada, então eu sofri também quando eu era criança da coisa das pessoas que conheciam meu pai e a minha avó, que eu não convivi, que eu não conheci, falava assim, ai, você é neguinha, Lazinha, que era o nome da minha avó. E aí eu olhava para eles e pensava assim, mas eu não conheço, e pensava assim, por que vocês estão falando isso como xingamento, né? Porque, tipo, você não está nem entendendo o porquê que isso seria um xingamento. E aí eu era, gente, ali no meu círculo de família, a Geni, que é boa para apanhar e boa de cuspir, entendeu? Porque era adotada,
da mãe que teve um monte de filhos e que não deu conta, e a neta da Lazinha, que era negra, né? E do meu pai lá, que eu não tive o contato, não convivi, enfim. Mas quem eu era? Eu era Geni. Então, a sociedade, ela quer ter essa Geni. Só que, gente, eu fui pelo contrário, pois vocês vão engolir tudo que vocês estão falando aí. E hoje estão todos eles lá, tudo com a boca aberta, assim, falando, nossa, porque o projeto da minha vida foi assim, eu estou aqui nessa condição que era de sofrimento, de violência doméstica, de tudo, sem que eu tivesse feito escolhas. Mas da minha escolha, eu vou fazer diferente do que aconteceu comigo. E foi daí que eu construí. Isso foi na minha conversão, com 12 anos. E aí depois eu fui ler Sartre falando isso, né? Que a gente não é o que fizeram conosco, nós somos o que nós escolhemos fazer com o que fizeram conosco. Então, é a resistência mesmo, e hoje passa por ser mulher, né? E acabou que essa luta nos forja como líder. E aí a gente vai falar e os caras ficam tudo com medo, porque homem não pode ver uma mulher sendo homem, né? Como diz o Edir Macedo. Onde já se viu? A mulher vai estudar, vai virar homem. Olha, o cara conseguiu verbalizar o machismo dele. A mulher não pode estudar, vai virar homem. Olha que machista. Aquele satânico também, que da Igreja dos Infernos, né? Da mercantilização da Bíblia, da fé, enfim. O que é dele está guardado e a gente milita contra ele também. Então, é isso, é de resistir. Resistir, eu estou muito feliz aqui, caminhando para as considerações finais. Eu gostaria que a Marlina desse uma pitadinha aí da conjuntura nossa, né? Falar aí de Brusque, não precisa falar do velho da van, não, mas assim, do que essa sociedade nojenta, direitista, ultraliberal, burra, porque a gente está vivendo uma pandemia em função de um sistema que é suicida, com o sistema capitalista, que só pensa no lucro e que não pensa no meio ambiente, por exemplo, que está tendo neve, né? Está tendo neve, está tendo seca, está tendo ressaca, está tendo dunas engolindo um pedaço, essa parte, engolindo um pedaço do povo rico, a gente não tem muita pena, né? Daquelas ocupações ali de gente rica, a gente não fica com dó. E, enfim, esse é um sistema. Vamos aí um pouquinho para a conjuntura, uns minutinhos para falar sobre isso, e aí depois vamos para a Cleusa também. Cláudia. Pronto. Olha só, Michele, a minha noite hoje, ela começou com uma notícia de que em Brusque, um casal homoafetivo registrou uma recém-nascida com o nome das duas mães. Em Brusque, isso é um alento, é um quentinho para o coração de alguém que na Câmara de Vereadores representa também esta parcela da população que é tão desprezada, que é tão violentada neste contexto social aqui desta cidade. Uma cidade que majoritariamente elegeu Jair Bolsonaro, uma cidade em que apropriou-se do discurso de Deus, do discurso enfim, que comprou aquele discurso, né, de que o presidente é evangélico, ou que, enfim, e aí, e que ainda hoje, na Câmara de Vereadores, nesses 6 meses que eu estou lá, eu vejo esse discurso operante para flertar sobre essa questão com as pessoas, né? Então, assim, as pessoas, há um ano de novas eleições, a gente vê como esse discurso volta à tribuna, né? As pessoas flertando com esse lugar, né? Com esse espaço. Por isso que acho que é bem importante essa reflexão que a gente faz essa noite,
essa conversa sobre quando vocês discutem, fazem essa discussão, a gente está falando de um cristianismo, né? A gente está falando de um lugar onde eu sempre vi o Cristo como aquela pessoa que andava na rua, que comia com as outras pessoas, que ensinava, né? Eu como educadora, assim, tipo, eu ficava muito ensinava de uma forma simples, direta, né? Objetiva, as pessoas compreendiam o que ele falava. E também um cara que combatia os preconceitos, né? Por exemplo, quando dizia assim, deixa essa mulher aí, ela que vai viver a vida dela, quem não fez isso, né? Enfim. Então, eu assim, quando penso nesse contexto, e eu falo disso porque eu vejo essa manipulação acontecendo e agora se tornando novamente bastante forte, porque a gente está num período que a gente está se encaminhando de novo para um período eleitoral. Eu vejo os políticos de plantão fazendo uso desse discurso novamente. Ser uma mulher negra nesse espaço é um desafio e que eu tenho dito o seguinte, não existe uma noite sequer que eu não deite a minha cabeça no travesseiro e que eu reflita sobre o quanto é importante estar nesse espaço. E acho que dialoga com isso que vocês acabaram de dizer, tanto você quanto Cleusa, sobre a importância de resistir, de dizer assim, eu não saio daqui, e é aqui que eu quero fazer a luta. Então, hoje, nesse momento, eu faço a luta a partir do espaço da vereança, e representando as minorias no nosso município. Representando quem? As mulheres negras, as mulheres trans, representando a comunidade LGBT, representando também os movimentos sociais, porque são pessoas que, de uma maneira ou outra, passam pela opressão. Quando a gente fala, por exemplo, um velho da van, por exemplo, a gente fala nele, que em Brusque, por exemplo, aonde que a população LGBT consegue emprego? Quais condições de emprego tem lá? Vocês sabem quais condições de emprego? Quais são as funções? Então, é desses lugares assim que a gente fala. Por quê? Porque você sabe o quanto é difícil por uma mulher trans ou para um homem trans, por exemplo, se estabilizar na vida, conseguir renda, conseguir se empregar, esse tipo, né, que é básico. Então, são coisas assim que a gente fica, que chegam até nós e que fazem nos reafirmar a luta. E o quanto muitas vezes essas pessoas estão em processos de dominação, em processos, por exemplo, né, quando algumas pessoas só têm aquela oportunidade de emprego, só tem aquele espaço lá, e ainda lá tem uma carga alta de manipulação, enfim, é como se fosse algo, é opressor, é extremamente violento e extremamente opressor. Então, ser esta voz em Brusque é um alento, é um momento da luta. E eu sempre tenho dito o seguinte, né? Eu represento uma parcela da sociedade, um determinado grupo social. Não tenho a pretensão de representar todas as mulheres da sociedade. Quero representar aquelas que têm uma convicção de luta e uma convicção de uma sociedade melhor, porque quem faz a luta antirracista não pode se eximir das outras pautas de luta. Seria incoerente, né? Quem faz a luta antirracista está comprometido ou comprometida diretamente com fazer a ruptura com todas as outras opressões sociais, como o machismo, né, a homofobia, o patriarcado, né, que historicamente reproduzem as violências, né, no nosso país. Então, daqui de Brusque, tem bastante resistência, tem bastante também alegria, porque tem alegria,
receber uma notícia como essa que eu acabei de citar nesse município é muito importante, mostra que tem potencial de luta. O fato de 753 pessoas terem depositado em mim os seus votos de confiança também significa de que há uma força que diz que não, nós não queremos que Brusque seja lida ou tida como uma cidade ultraconservadora e bolsonarista. E para isso, em 2020, nós vamos eleger uma mulher negra. E vão ter que conhecer e conviver com uma presença negra. E aí, o nosso corpo negro, ele incomoda porque temas historicamente invisíveis nesta sociedade começam a tomar visibilidade. E isso já valeu a luta, né, para esse tempo. E como eu tenho um pouquinho daquilo que acho que é Lenin que fala da paciência histórica, então a gente vai tendo um pouquinho de paciência histórica. Obrigada. Bacana, ótimo. E eu lembrei da Chimamanda também, né, que fala do perigo da história única. Se esse momento não é esse momento que a gente está contando que a história não é única, né? Que as pessoas conheçam o Brasil, que elas saibam que o Brasil é negro, saibam que da injustiça que o Brasil fez com a ocupação, com a invasão que sofreu de Portugal, trazendo pessoas escravas de outro lugar. Quantos morreram pelo caminho, né? O que fizeram com os nossos índios, com as nossas indígenas, população indígena até agora sofrendo. Então, que a gente resgate para que não exista esse mito da história única, né? Cleusa, a pitada da conjuntura sobre as organizações religiosas, teologia, tem um nome, adorei o nome, é teologia quilombola, como é que é mesmo? Conta para nós aí, Cleusa. Bem, desafio, né? Eu também não pretendo representar toda a nossa população, sobretudo negra, muito menos, e tampouco evangélica, né, protestante, porque há muitas correntes e muitas perspectivas. Então, falo de um lugar, né, de uma experiência de uma mulher que foi massacrada, né, na história, na sociedade e dentro da igreja, mas que resiste, né, resiste para que essa história não se reproduza também em outros corpos negros que ousam estar nesses lugares, que é um direito delas de estar nesses lugares também, né? E aí teoquilombismo, né? Teoquilombismo é um projeto de pesquisa que eu estou envolvida a partir desse movimento de resistência, vamos dizer, mais que secular, né? Que já tem mais de 500 anos de resistência, vamos dizer, da população negra, né? Em diáspora. E quilombismo está ligado à questão do quilombo, né? O lugar de resistência, esse espaço de uma política outra, sabe? De uma economia outra, sabe? Esse outro mundo que o negro é capaz de criar, de recriar esse projeto, né? De uma outra sociedade, que é o quilombo. É um projeto político que nasce da resistência. Então, fazer teologia nesse lugar, a partir desse lugar, com as epistemologias que ali moram, né? Esse é um grande desafio, estou iniciando uma pesquisa, mas passo a passo, e assumir aí um pouco aquilo que a Beatriz coloca, né? A pergunta ali no chat, assumir, Beatriz, essas epistemologias outras, invisibilizadas e demonizadas pela religião eurocêntrica, pelo cristianismo eurocentrado, né? Que cristalizou uma experiência particular dos europeus e universalizou, e invisibilizou e demonizou outras epistemologias. E tentar escutar, né, assumir, né, essa sabedoria
africana, as sabedorias africanas, essa espiritualidade ancestral, é um caminho também de conversão, né, para nós. É um caminho de conversão, mas é um longo caminho. Eu quero dizer que eu estou no começo, mas eu já tenho alguns escritos e posso socializar com vocês. E pensando aí, né, nessa questão do racismo, da escravidão, essas consequências ainda que nós tão marcantes no país, e o que nos chamou muita atenção, tenho certeza que a todos vocês, é essa questão das pessoas lá naquele açougue no Mato Grosso, né? Buscando ossinhos para aquela fila enorme. Aquilo ali, assim, eu acho que é um dos fatos mais fortes que nós temos hoje. Assim, é um retrato da situação deplorável que o país se encontra nesse momento e que, infelizmente, para a tristeza nossa, é que a igreja ela faz parte, ela contribuiu muito para isso, sobretudo a igreja evangélica e a ala, né, católica mais carismática. Então, assumir essa responsabilidade, eu acho que nós temos de dizer aqui que a igreja precisa se arrepender, a igreja precisa reconhecer o seu erro, ela votou pela emoção, ela não analisou projetos comunitários, ela não pensou no bem comum, ela não pensou num governo que fosse bom para todo mundo, num projeto político que assegurasse o mínimo para as populações pobres, né? Então, ela só pensou no poder, foi uma luta de poder, e nós estamos vendo aí nesse governo o quanto essas igrejas que apoiaram esse governo estão assumindo os espaços de poder. Então, elas não estão preocupadas com os pobres das suas comunidades. Todas as igrejas evangélicas no Brasil têm pobres, né? Umas mais, outras menos, mas tem pobre. E são membros da comunidade também que estão passando necessidade. Não são só pessoas de outras religiões. Membros das nossas igrejas não têm como comprar gás, não estão conseguindo pagar a luz, não têm condições de fazer uma cesta básica, comprar uma cesta básica decente. O frio está aí, mais do que nunca, e será que essas pessoas têm condições de enfrentar a pandemia, o desemprego, a fome e o frio? A fome voltou, né? A fome voltou para 19 milhões de pessoas. É muita gente. Então, eu acho que a igreja ela precisa ser responsabilizada. Nós não podemos simplesmente não responsabilizar a igreja disso também. Agora, o lado bom disso é que nós estamos nesse espaço aqui, sabe? Eu acho que esse é um começo, porque é exatamente isso. A gente não pode também dizer que toda a igreja é isso. Também é um pecado, é um erro, né? Existe gente séria, gente boa, gente comprometida com o reino e que está trabalhando para a expansão do reino de Deus. Eu acho que, se eu pudesse dizer, é que nós precisamos nos unir mais, ocupar mais os espaços, conscientizar os pobres, chegar na base. Nosso problema é que nós não estamos na base. Então, nós deixamos que outras pessoas chegassem à base, uma religião mercadológica, né? A teologia da prosperidade, o individualismo. O povo não tem consciência política, eles não entendem que ser cristão também é assumir um compromisso com a polis, com a sociedade. O povo não tem essa consciência política e, às vezes, também não tem nem condições de pensar muito, porque está lutando pela vida, né? Está lutando pela sobreviver. Mas eu acho que nós estamos no caminho de retomar, sabe? Nós não podemos ficar olhando, chegar a 2022, ainda que o Bolsonaro esteja preso ou não seja eleito, o bolsonarismo permanecerá. Então, nós não podemos ficar só olhando e torcendo para o nosso candidato ser eleito, porque precisa de uma base de governo também para governar. Então, nós precisamos, de fato,
trabalhar junto com as bases, fazer alguma coisa, conscientizar o povo. Eu me lembro, só para terminar, do povo no Egito, né? Escravizado lá com o faraó, e cada vez, quanto mais eles reclamavam, mais trabalho era dado, e aquele povo lá escravizado. Mas quando eles tomam consciência de que estão sendo escravizados, que eles podem empreender um caminho de libertação, eles se unem, o povo se une. E o êxodo não é êxodo de um indivíduo, o êxodo é coletivo. A libertação não é libertação individual, é coletiva. Então, aquele povo sai, né? Várias pessoas se unem porque se sentem unidos na opressão. E quem está oprimido hoje é o povo. Nós precisamos ajudar que o povo ele se identifique como oprimido e que também a libertação passa por eles, né? Eles também são sujeitos da libertação, sabe? Porque o povo precisa entender que eles têm essa possibilidade, essa força de resistir, porque nós precisamos devolver a voz e o poder ao povo, né? O poder de decisão, de votar bem, sabe? De fazer suas escolhas com consciência. Eu acho que esse é um papel, viu, Michele, companheiras e companheiros, também nosso, né? Assim, de evangélicos, progressistas que sejam, mas todos aqueles evangélicos que têm realmente amor a Deus e amor ao próximo. Acho que é um caminho, não sei. Amém, é assim. Então, agora, para a gente finalizar de verdade, eu quero abrir para perguntas de 1 minuto. Quem quiser fazer perguntas para as nossas debatedoras, pode abrir o microfone e 1 minuto para a pergunta. Bom, eu abri o microfone. Cada vez. Eu abri o microfone e vou perguntar. Para Marlina, eu tenho 2 amigos em especial que são negros, passam por situações de racismo, mas não reconhecem o racismo. E sempre que possível eu aponto esses fatos, né? Eu digo, ó, nesse momento aqui você sofreu, você pode não ter percebido, você pode não ter sentido, mas a intenção era essa, era de machucar, era de desprezar, era de te diminuir, né? De um deles, eu ouvi que ele foi ensinado, ele foi treinado, na verdade, né? Eu diria até adestrado, porque quando você faz a pessoa passar por isso, dela sofrer um mal tão grande e agir como se não fosse mal, eu chamo de um adestramento. Ele falou assim, eu aprendi isso desde pequeno, e agora para mim é duro ter que reconhecer que eu passei por tudo isso e ter que reconhecer que essas pessoas que eu considerava agiram dessa maneira. Como nós, nós que eu digo brancos, podemos ajudar essas pessoas? Bacana. Só um pouquinho, mais alguma pergunta, aí a gente faz um bloco. Mais alguém? Oi. Ai, fica à vontade. Então, deixa eu me apresentar, porque eu fiquei aqui escutando, né? E estou fazendo 300 coisas juntas, nesse momento tão difícil de encaminhamentos, enfim. E pedir desculpa se, de repente, eu vou chover no molhado por conta da hora que eu consegui acessar, né? A minha pergunta é para a Cleusa. Cleusa, eu amei, primeiro parabenizar, né, pela atividade, pelo diálogo tão bonito e pelas falas. Eu já vi a Marlina, já ouvi algumas vezes depois que você foi eleita, Marlina. E aí, como eu tenho uma boa relação aí com o pessoal de Brusque, então a gente vive trocando figurinhas e, enfim, elogiar vocês é pouco, né, porque vocês têm uma clareza, uma lucidez imensa naquilo que falam, isso é muito importante. Principalmente a gente que trabalha, é militância, é resistência e é também fé, né? E quando esse assunto entra em jogo, aí a pergunta vai para a Cleusa, nesse sentido, Cleusa, você
contou uma história que emociona a gente, sabe? Por que emociona? Porque você precisa ser muito de ferro, né? Muito forte, muito firme, muito iluminada para poder resistir a certas barreiras que estão aí no caminho e que você presenciou, você vivenciou dentro da sua própria igreja, né? Eu falo desde um outro espaço, que é o espaço das pastorais sociais e tal, mas que ontem, aliás, sábado, eu participei de um seminário sobre da Pastoral Afro de Santa Catarina, e o assunto lá tratado pelo padre José Cristiano, se não me engano, de Londrina, foi na linha exatamente do que vocês estão colocando, né? Da discriminação, do histórico total de desprezo, de uma série de... Eu nem tenho palavras para dizer tanto o quanto é você, de repente, estar num mundo de branquinhos e limpinhos, entre aspas, né? E cheirosos, entre aspas, colocado como lixo, como sujo, como encardido, né? Como uma série de coisas horríveis que a gente presencia e, lamentavelmente, acontece. E é emocionante você ouvir uma pessoa que diz assim, olha, eu precisei estudar, né? Então, a pergunta, nossa, eu estou passando do tempo, né? Mas, enfim, como o grupo aqui é bem grande, então eu me senti à vontade, Michele, de cortar, enfim, dizer para você, Cleusa, como que você se sente hoje sendo pastora, né, da sua igreja presbiteriana, tendo toda essa experiência, essa linda experiência, esse conhecimento, como você se sente hoje com relação aos fiéis da sua igreja? Eles continuam hostilizando por ser negra, por ser mulher? Ou houve, a partir da sua chegada, né, ao ministério como pastora, houve uma mudança significativa, algo assim que faz a diferença e você se sente agraciada ou de alguma maneira diferente, né? Pelo fato de ter sido essa superação, né? Ter vivido isso e chegado a ser pastora, de repente na mesma igreja, com pessoas que talvez cresceram um pouco, né? Mas que que está no mesmo contexto. Não sei se me fiz entender a pergunta, mas basicamente seria isso. Eu tenho uma curiosidade porque, às vezes, também pelo... algumas coisas pelos títulos, outras coisas por medo, né? Outras coisas, mas não profundamente pelo respeito ao ser humano. O que me incomoda demais quando isso passa, né? Enquanto você é um qualquer, né? Do ponto de vista branco, você é invisível. E quando você passa a ter uma posição, que é o caso, estar à frente de uma comunidade de fé, muda algo profundamente nas pessoas? Ou é meio assim para constar, para não perder o céu, sabe? Para não ter que pagar uma penitência. Como é que funciona isso? Obrigada. Obrigada, Eli. Mais alguém para a gente fechar esse bloco? A sua pergunta foi respondida, né, Beatriz? Foi? Então tá. A pergunta foi respondida e depois eu vou pedir a permissão da pastora para ter o contato dela, porque me interessou muito o assunto. E como a nossa comunidade está dentro de uma comunidade de maioria negra, né, eu acho que é algo bastante significativo para mim, para levar o assunto para a gente discutir. E é até a mesma denominação, né? IPI também. Uhum. Bacana. Tá, então eu vou passar para a Marlina responder a pergunta do Walter, depois a Cleusa, a da Eli, e aí a gente faz o encerramento. Certo.
Bom, Walter, uma das provas de que o racismo é ultra violento é o fato de pessoas negras não conseguirem reconhecer a existência do racismo. Então, isso digamos que a gente pode dizer que é o suprassumo do racismo, da eficiência e da eficácia desta opressão. Até porque a forma como ele se estrutura, como ele se organiza, até porque a forma como o racismo no Brasil é tratado, que é sob a égide do mito da igualdade racial, isso não nos deu muitas possibilidades de a gente compreender o racismo operante. Por quê? Porque a gente viveu uma enxurrada de informações, por exemplo, de que não existia tensão racial no nosso país e que aqui a gente convive muito bem com essa questão. No entanto, quando a gente passa a olhar para toda a forma como a sociedade é construída, pautada, a gente vê a desigualdade. E aí dizer que no âmbito pessoal, no âmbito das relações, as pessoas vão... É algo pessoal, eu acho que é algo que as pessoas vão tendo acesso, é um processo doloroso. Eu vou te falar que o meu processo de compreender um pouco, ao começar a compreender o quanto o racismo compreender o estado da opressão, a gente se machuca muito nesse processo. E é doloroso. E eu consigo compreender quando o mundo começa a descortinar na frente de uma pessoa negra e ela começa a entender e reconhecer o racismo, porque é como se fosse uma paulada na tua cara toda vez que um amigo que tu gosta faz uma piada racista, uma brincadeira, usa Quer ver uma coisa que até hoje, e hoje eu já enfrento bem essa questão, mas na escola, por exemplo, essas últimas semanas, assim, que teve festinha junina com as crianças, alguém disse assim para mim, me alcança de lá aquela teta de nega? Olhei para a pessoa e disse assim, me alcança de lá aquela Maria mole com cobertura de chocolate. Sabe? Porque eu não quero mais essa linguagem racista, porque eu sempre tive vergonha. Desde que eu sou criança, quando eu ouvia essa expressão, eu me sentia envergonhada, porque eu lembrava da minha avó, eu lembrava da minha mãe. Então, eu quero dizer que talvez a gente também não pode apressar os processos das pessoas negras. Cada um no seu processo vai se construir, vai conseguir alcançar ou não a consciência. Qual é um caminho possível fazer, um caminho importante fazer? O caminho da educação, por exemplo. Hoje nós temos uma legislação antirracista no nosso país. Nós temos uma legislação que alterou a lei das diretrizes e bases educacionais e implementou como obrigatoriedade o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira no âmbito da educação. E esse debate que a gente está tendo aqui, por exemplo, ele poderia ser permeado na vida escolar das pessoas durante todos os anos que elas passam na escola. Mas essa lei ela não está consolidada no nosso país. Essa lei ela já tem 18 anos. É a Lei 10.639. É uma lei que alterou a LDB. E um caminho que nós poderíamos fazer é nos nossos municípios entender como ela se dá, se ela acontece, se nas secretarias da educação essa temática é trabalhada, enfim, isso seria um bom caminho. Na pessoalidade, né, eu acho que não existem muitas possibilidades, porque às vezes as pessoas negras também não estão prontas para se deparar com isso. É um processo muito doloroso. Então, eu entendo quando alguém também
não quer enxergar o racismo? Porque tem um preço. Quantas vezes eu gostaria de ignorar algumas coisas? Nós, militantes de um partido como nós, por exemplo, quantas vezes a gente gostaria de dormir sem compreender alguns processos, para a gente não se sentir tão dolorido e tão machucado? Então, acho que as pessoas, né, têm essas questões. Ótimo, obrigada. Jalisson, pode fazer a pergunta para a Cleusa, que aí ela responde a da Eli e a sua ao mesmo tempo. Então, boa noite a todos e todas. Eu gostaria de perguntar, então, para a companheira, pastora, qual é a diferença entre, que para mim é uma novidade, quando a gente estuda e está no meio, a gente sabe o quanto que tem diferença nesse universo da teologia. Eu gostaria de saber a diferença da teologia negra para a teologia teoquilombolismo. Se puder responder, eu ficaria agradecido. Obrigado e passa a palavra. Isso, Cleusa, com você. Primeiro, muito obrigada pelas perguntas, pela interação, é muito legal isso. E eu acho que a Eli captou bem assim, a alma da coisa, né? Assim, do sofrimento que está por trás, né? Depois de 25 anos, né, dessas histórias, mais de 20 anos é que a gente faz esse processo de releitura, são anos de reelaboração da coisa, né, para dar conta. A gente não dá conta, é muito sofrimento que está envolvido, muito sofrimento, assim, eu digo que o racismo me esticou, viu, Marlina? Me esticou, sabe? A metáfora que eu uso é de alguém que entesa o arco, sabe? Que está fazendo o arco para a flecha e você vai... aquela vara que você vai dobrando assim, com aquela linha, eu me senti, olhando assim, o processo que eu senti era isso, estou sendo esticada, entesada, né? Tão esticada, que tinha horas que eu pensava, vai quebrar, não vou aguentar, não vou suportar. A dor é muito intensa, o sofrimento, o racismo coloca o negro num intenso sofrimento psíquico. Eu acho que é importante isso. Tanto é que agora eu tenho muito interesse por esse sofrimento psíquico com Neuza Santos, Fanon, estou estudando psicologia africana, estou estudando, porque isso é muito forte. Nós também precisamos ajudar outras pessoas a entender que elas estão em sofrimento psíquico, não dão conta. Mas, assim, eu acho que o caminho é a educação, não tem outro. Educação dentro da igreja, educação fora, né? Em todos os caminhos. E aí, aquilo que a Marlina falou há pouco, que não tem dinheiro que faça você fugir do racismo. Assim, não importa se você tem dinheiro, se você tem títulos, você sempre será uma negra. Você sempre será um negro. E no Brasil nós temos esse agravante aí da miscigenação, então que aí também, né, quando convém, a gente não é negro, né? Aí quando é para ocupar algum espaço, aí você não pode, entendeu? Então, assim, é muito difícil ser negra também, de pele não retinta, né? Então, assim, é outro nível, porque a gente também sofre um pouco, até se identificar negra, a gente sofre com esse processo de auto-identificação, né? Eu não sou branca e não sou negra, o que eu sou, né? Então, é um processo. Então, na minha instituição, hoje, eu acho que eu não sofro tanto, né? Porque assim, ninguém ousa dizer nada mais para mim, porque antes era um controle do meu corpo. O racismo vinha na forma de um controle muito grande sobre o meu ser. Eu vivia vigiada, assim, com essa percepção de que eu estou sendo vigiada o tempo todo. Então, era um controle muito grande sobre esse corpo, né, estereotipado, é um corpo
que foi hipersensualizado, ao mesmo tempo é um corpo pecaminoso, que sabe que para transitar nesse espaço tem que ser castrado, né? Então, assim, são várias violências que uma mulher negra vivencia. E, então, a minha resistência foi estudar e me tornar a primeira doutora em teologia no presbiterianismo no Brasil. Veja, nós temos acho que quase 200 anos de presbiterianismo no Brasil, e eu sou a primeira doutora em teologia nesse ramo do protestantismo. Então, assim, eu me sinto muito orgulhosa, porque o meu nome está na história, né? Assim, vai passar 100 anos, alguém vai fazer uma pesquisa, vai estar o meu nome. Eu já me dou por vitoriosa nesse sentido, porque é uma mulher pobre, não teve condições de uma educação básica com decência, mas que a fé cristã me motivou tanto a resistir que eu consegui essa façanha. Então, assim, para mim é um grande feito. No Brasil, nós temos, se eu não estou enganada, 3 mulheres negras que são doutoras em teologia. Não, na verdade, o que eu conheço são 4, mas 3 são evangélicas. Então, assim, são poucas mulheres. E uma delas sou eu. Eu me sinto muito feliz com isso. Mas na minha instituição, eu não tenho respeito, não. Assim, no sentido, assim, não mudou nada. Não mudou nada. Eu continuo aquela mulher negra, marginalizada, invisibilizada. Eu não estou atuando como pastora porque não me dão campo, porque eu não tenho espaço. Né? Algum tempo atrás, antes de eu me doutorar e tudo mais, depois que eu tinha só um mestrado, um pastor me disse, né, de um outro presbitério que eu fazia parte, da região de Curitiba, inclusive. Ele disse que eu teria que casar se eu quisesse voltar a ser pastora. Aí tem outro agravante, que eu sou solteira, né? Então, assim, essa mulher diabólica, né, sensual, não pode ser pastora, porque tem que ter um homem para legitimar o meu ministério. E aí, né, para nós feministas, isso é uma outra violência, né, que nós também somos vítimas, padecemos, e as pessoas fazem isso com naturalidade. Sim. Então, é uma situação muito delicada. Os títulos que eu tenho só colocam um limite, que eles não podem mais falar o que eles querem para mim, não podem fazer. Mas não significa que houve uma mudança na instituição, não houve. Não houve sequer, eu posso mudar de presbitério como manda a nossa Constituição, eu não posso mudar, ir para o presbitério que eu quero, porque em determinados presbitérios eu não sou recebida. Eu não posso ser recebida. Eu tentei mudar há um tempo atrás de presbitério, eu não pude mudar, porque eu não fui recebida, sem ter nenhum motivo, nada que abone a minha biografia. Então, são essas questões, assim, que tem que ser dita mesmo nesse espaço, que são muitas violências, são muitas, infinitas violências, mas isso não me afeta mais, a grande questão é isso, né? Assim, eu faço a minha história, eu construo a minha história. Assim, sabe, Michele, você disse, citando aí que como foi, que não importa o que fizeram com a gente, mas mais ou menos isso, não é? Mas o que a gente vai fazer com o que fizeram. Eu acho que isso tem, em certa medida, é uma verdade. Mas se a gente pensar nos pobres favelados, nas pessoas que não têm condições mínimas, não sei se dá para aplicar, não é universal essa máxima, sabe? Não é aplicável a todos, a todas. Nós conseguimos de alguma maneira, mas nem todas as pessoas conseguem isso, porque tem que ser dada condições materiais mínimas para que a gente reconstrua. Eu tive essas condições, sabe? Porque o racismo é uma questão subjetiva, mas é também uma questão objetiva, é da ordem da materialidade também, né? A questão, qual foi a outra questão? A diferença, não sei se respondi a Erli, eu fico feliz que ela é da IPI, aí pergunta para mim, Erli, meus colegas pastores, por que está na IPI? Sabe por que eu estou na IPI, Erli? Porque o fundador da IPI, o reverendo Eduardo Carlos Pereira, era um abolicionista. Olha, e era um feminista. É a Beatriz. Então, A Beatriz que eu é estou da por ele. IPI.
A Beatriz. Ah, desculpa, a Beatriz. Mas então, desculpa. Mas veja, as bases da minha instituição é subversiva, é libertadora. Eu acho que eu tenho que ficar em memória a ele. Eu sempre penso, eu estou aqui porque você lutou por mim, você acreditou em mim. E sabe, ele lutou por nós. Ele tem um livro sobre o cristianismo e a escravidão, que é um livro que está no acervo do Senado. É um livro que ele escreveu condenando a escravidão antes da abolição acontecer. Então, assim, é muito interessante a gente recuperar esse lado, essa raiz da IPI, que em algum momento parece que ela se perdeu. Bem, sobre a diferença teologia negra e teoquilombismo. As bases são as mesmas praticamente, porém, quilombismo é um projeto político brasileiro. Eu acho que se nós queremos construir um pensamento que seja emancipador, libertador, nós temos que trabalhar com aquilo que é nosso. Nós temos muita dificuldade, né? Mesmo na academia, a gente quer trabalhar com europeus, com africanos, com americanos, sobretudo muito norte-americanos sobre os americanos, mas nós temos uma história de conhecimento, de sabedorias produzidas em nosso território. Então, a ideia é escutar essas sabedorias, trabalhar com essas epistemologias que são nossas, sabe? Porque é um projeto político também. É o que tem de mais autêntico no Brasil, é o quilombismo. Então, eu acho que é por isso. Então, a grande diferença é essa, é situar, enraizar na nossa história, né? E a partir da nossa história, poder ensaiar um caminho, né, de libertação, propor, né? Pelo menos também, se não propor, pelo menos ter elementos para criticar o projeto hegemônico, né? Criticar o projeto hegemônico. Eu espero que é isso. Não sei se eu fui suficientemente objetiva nessa explicação, mas é isso. Obrigada. Encerrando aqui, muito feliz com esse momento, com essa partilha, com essa troca. E isso mesmo, Cleusa, a gente tem que falar do chão do território, né? Buscar a questão de descolonizar o pensamento na teologia, na política, em tudo, para a gente poder, a partir do nosso chão, construir objetivamente uma transformação, né? Uma transformação libertadora, emancipatória, para que a gente possa ser livre, como Rosa Luxemburgo fala, né? Ser livre, que é a nossa busca, porque a gente só é livre se todos forem livres. Não existe liberdade individual, né? Nós somos sociedade. Eu quero agradecer muitíssimo a Marlina, a Cleusa, que, olha, vocês já são parceiras, hein, gente? Já são parceiras, vou sugar vocês no que der. Chamar mais vezes para a gente bater papo. Eu quero agradecer o Dialisson, que está fazendo essa transmissão, meu companheiro evangélico do PT, que a gente, né, estamos juntos, né, amado? O Walter, a Beatriz, a Eli, todos os presentes, os que estão nos assistindo, compartilha, manda para sua irmã da igreja, para o seu irmão, para quem você conhece, para quem acha que Brusque é só conservador. Compartilha esse nosso bate-papo para todo mundo que você puder. Um beijo grande para todos e todas e todes. Beijo, curta a nossa página. Beijo, até mais, gente. Até. Fora Bolsonaro, né, minha gente? Exatamente, fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. É isso. Tchau, um abraço a todos e todas. Até mais. Deu certo, Dialisson? Sim, deu certo. Já encerrei a transmissão, agora vou encerrar aqui a gravação.